Olá, muito boa noite para você que é membro aqui do canal da Sport Serra, seja muito bem-vindo a este programa especial exclusivo para você que é membro aqui do canal. Primeira coisa, quero agradecer a você por ter se tornado membro, por fazer parte desse novo momento aqui da Sport Serra, nosso novo modelo de divulgação de informações. A partir de agora, as lives, elas serão privadas, ou seja, são um conteúdo exclusivo para você que apoia o nosso trabalho. Basta clicar ali no Seja Membro, por R$ 7,99 por mês você já pode ser membro aqui do canal, ou então, se você quiser o plano ouro, R$ 39,99 por mês, você vai concorrer inclusive ao sorteio para estar presente conosco na cabine, nos jogos, tanto do Caxias quanto do Juventude. Então é uma honra, um privilégio tê-lo como membro aqui do canal, seja muito bem-vindo, tenho certeza que você não vai se arrepender pelo conteúdo gerado, que é sempre um conteúdo, eu tenho certeza, de qualidade, é por isso que você está aqui, você já conhece nosso trabalho há 25 anos, né? Eu trabalho com esporte aqui em Caxias do Sul e a gente não tá aqui para brincar e muito menos para trazer informação leviana. É nesse sentido que vem a live de hoje sobre o projeto de Juventude SAF. Nós vamos apresentar a partir de agora um histórico, desde que o Juventude, né, começa a sua reconstrução a partir da queda, onde foi parar lá na Série D e graças à sua competência e a trabalhos muito sérios e muito competentes, voltou à elite do futebol brasileiro, quando então o Juventude passa a buscar parceiros, né, para que tenha a adequação a esse modelo de SAF, que é uma tendência a partir da legislação. Já são, se eu não me engano, 9 SAFs, né, na primeira divisão, ou melhor, acho que 6 ou 7 na primeira divisão, 9 na Série B, 9 na Série C, são várias SAFs, e essa é uma tendência natural. Claro que a maioria dos clubes brasileiros serão SAF em breve. A questão é que o modelo de SAF varia muito, são dezenas, né, de possibilidades de parceria nesse sentido. E a do Juventude é uma em específico que a gente vai explicar ao longo desta apresentação. Então, quero deixar claro, primeiro, para começar, né, nós não tratamos deste assunto, SAF, antes de conversar com muita gente. Eu desafio você que faça uma pesquisa agora, aí nas plataformas da Sport Serra, seja no nosso Instagram, no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Não há qualquer menção, qualquer notícia sobre este projeto de SAF até hoje. Por quê? Porque nós estávamos em busca de fazer, né, aquilo que o jornalismo pede, ouvir todos os lados, todas as partes envolvidas / interessadas neste projeto. Sejam elas favoráveis, sejam elas contrárias, sejam intermediários, sejam propositores ou sejam avaliadores. Nós ouvimos todas as partes. É só por isso que demoramos tanto para falar desse assunto, para que quando falássemos, que vai ser o caso agora, tivéssemos todas as informações com todos os detalhes para que você faça o seu juízo de valor. Essa é uma segunda situação que eu quero deixar claro. Não há opinião nesta apresentação que farei a partir de agora. Nós vamos apresentar notícias, fatos, informações para que você tenha o seu julgamento e principalmente, né, quem vai julgar isso, ou seja, quem vai determinar se a Juventude aceita esta proposta em específico ou não, é o Conselho Deliberativo do clube. São dezenas de pessoas, quase centenas, né, quase 2 centenas de pessoas que são aptas a participar deste processo de avaliação e votação. Não sou eu, não é você torcedor simples, né, que vai tomar a decisão. Então por isso que a gente toma o cuidado aqui, até em respeito a todas as pessoas envolvidas, de trazer informações que foram colhidas ao longo dos últimos meses. Quero lembrar para você que esse assunto está em voga aqui em Caxias do Sul há muitas semanas. E repito, você não viu a Sport Serra tratar desse assunto, de forma alguma. A gente comentou em cima daquilo que a gente sabia, ali no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo dos membros, a gente troca ideia um monte, eu tenho uma opinião em relação ao projeto, que não entra aqui nessa apresentação, definitivamente. Aqui a gente vai apresentar um conteúdo absolutamente isento, com todas as informações que você precisa saber, o histórico e a comprovação daquilo que está sendo feito. E primeira coisa que me parece clara, e aí vai uma opinião, né? Todas as pessoas envolvidas neste processo são pessoas sérias, são pessoas que têm histórico dentro do Juventude, a gente já vai entender isso. Quando eu mostrar quem são as pessoas que avaliam
que definem as coisas no clube. Vocês vão perceber que todas elas são pessoas que têm histórico dentro do Juventude. E todas elas têm histórico vencedor dentro do Juventude, tanto na gestão quanto na parte desportiva, que muitas vezes é subjetiva, né? Depende de outros fatores, não só da competência. Todas as pessoas envolvidas têm históricos de vitória, têm conquistas, têm títulos, têm acessos e têm principalmente uma gestão muito consolidada. Foi dito, né? E eu concordo, né? Eu vou até usar aqui os termos utilizados pelo ex-presidente Walter Dalzotto Júnior em entrevistas que já deu. De fato, hoje o Juventude é uma noiva que todo mundo quer casar, né? Ou um noivo que todo mundo quer casar. É isso, é fato, e isso é mérito dessas pessoas que serão citadas ao longo desta apresentação, que começa agora aqui na Sport Serra. Então já tô trocando de tela, vou pedir licença aqui para vocês para trocar de tela. Vamos apresentar todas as situações e pormenores que envolvem o projeto Juventude SAF. Vamos nessa. A gente vai começar apresentando um histórico, né, para que você exatamente tenha a noção daquilo que o Juventude buscou ao longo da história, literalmente, né, ao longo do tempo, para que pudesse chegar a esta proposta oficialmente apresentada hoje à noite, agora há pouco, foi apresentada ao Conselho Consultivo. Essa proposta já passou pelo Conselho de Administração, está passando pelo Conselho Consultivo agora, ou já terminou a reunião, inclusive boa parte das informações que estão aqui foram captadas a partir desta reunião, e a princípio, nos próximos dias, muito provavelmente na semana que vem, a Assembleia Extraordinária que vai aprovar definitivamente no Conselho Deliberativo. Introdução. Neste vídeo vamos tratar dos detalhes, então, que constituem a proposta de transformação do modelo de gestão do Esporte Clube Juventude para a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol SAF. Abordaremos a proposta do investidor, os argumentos de quem apoia e também de quem critica a ideia e o histórico do clube na busca por parceiros capazes de investir na compra da associação e do futebol profissional do clube alviverde. Certo? Vamos lá. Aqui está o histórico, né? Eu coloquei aqui 2019 como uma data de referência, até porque o Juventude já buscava parceiros antes de 2019, mas nessa época aqui, né, começou a surgir um debate maior em torno das SAFs, então o Juventude já se adiantou e começou a criar condições, buscar parceiros no sentido de captar primeiro informações, depois substratos jurídicos e depois de fato ir em busca, né, dos parceiros para que se tornasse SAF. Vale lembrar que em 2019 o Juventude estava na Série C do Campeonato Brasileiro, né, tinha caído em 2018 e vinha nesse processo de reestruturação lá desde o rebaixamento de 2009, né, do fato de ter que jogar a Série D 2011, 2012, ter que jogar a Copinha para buscar a vaga, aquela história toda, né? Passou por muito perrengue o Juventude e as pessoas que trabalharam no Juventude, que conduziram o Juventude, foram muito competentes na busca por parceiros, na busca por investidores, às vezes colocando dinheiro do próprio bolso, né, para tirar o Juventude lá da Série D e vir até a Série A. Nesse momento aqui, 2019, o Juventude estava na Série C, inclusive teve um trabalho muito competente, né, do presidente Walter Dalzotto Júnior, junto com a LA Sports, na figura do Luiz Alberto, junto com outros investidores, parceiros. O Juventude conseguiu o acesso, treinado pelo Marquinhos Santos, comandado pelo Renato Cajá em campo. O Juventude conquistou o acesso para a Série B, foi muito competente nesse ano de 2019. Bom, para tanto, os conselhos estatutários, que são de administração e consultivo, passaram a tratar do projeto com reuniões frequentes, mais especificamente 2021, né, com a criação dos conselhos. E aqui é importante pontuar, meus amigos, a estrutura administrativa atual do Juventude. Isso precisa ficar muito claro para que a gente entenda que ninguém faz as coisas no Juventude a esmo, né, e não por achismo e não por acaso. O Juventude está muito bem estruturado em seus conselhos, em sua forma de gestão. Isso está em estatuto, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então ninguém manda no Juventude, né? Aqui à esquerda nós temos a atual diretoria executiva do Juventude, que é um dos, vamos lá, 4 poderes, podemos resumir, né? Que comandam o Juventude. A direção executiva tem Fábio Pisamilho como presidente, o Paulo Stumpf, que é vice-administrativo e financeiro e que também cuida do comitê gestor do futebol, o Almir Adami, que é vice-presidente do futebol e faz parte do comitê gestor de futebol, o Rafael Belletti, que é o vice-presidente
Aliás, o Rafael Belém, né, que é vice-presidente de patrimônio, desculpa aí, Belém. Belém deve estar assistindo, errei teu sobrenome, mas foi um lapso aqui. Rafael Belém, querido amigo. Aliás, eu conheço o Rafael Belém só por Belém, né. O Jones Biglia, que é o vice-presidente das categorias de base do Juventude. O Bruno Zabala, que cuida do marketing, é o homem que trouxe a Stake aí, que é o maior patrocínio da história do Juventude. O Luiz Carlos Bianchi, que também é membro do Comitê Gestor de Futebol do Juventude, e o Adão Marques, que cuida também do futebol e, dentre outras, do time feminino do Juventude. Essa aqui é a direção executiva. A direção executiva não pode mandar sozinha no Juventude porque ela está ao lado e às vezes abaixo dos conselhos, né, meus amigos? Aqui nós temos o Conselho de Administração do Juventude, que tem o Rudimar Borelli. Aliás, eu não sei se não está desatualizado isso no site do Juventude, mas esses aqui são os conselheiros administrativos do Juventude. O Fábio Pizamilho como presidente da executiva, o Walter Dalzotto Júnior ex-presidente, o Rogério Bride, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo, o Marcos Cunha Lima, ex-presidente, Paulo Machado, ex-vice-presidente também do Juventude, o Roberto Tonieto, ex-presidente do Juventude, que também tem no seu histórico, né, acessos. O Tonieto é uma figura assim que investiu muito no Juventude, né? Tanto tempo quanto administração quanto dinheiro. O Luiz Ozelame, que é o ex-presidente do Conselho Deliberativo do Juventude, além do Marcelo Cuver e do Rogério de Antoni. Esses são os conselheiros de administração do Juventude, que se reúnem periodicamente para tratar de assuntos importantes. Inclusive, foi este conselho aqui que mais tratou da questão SAF, certo? O Conselho Fiscal e de Gestão é o que cuida das contas, é o que aprova as contas. Por isso que eu digo para vocês, meus amigos, que nada no Juventude é feito a esmo, né? Ninguém pode simplesmente determinar ações porque tudo vai ser depois avaliado, tanto pelo Conselho de Administração quanto pelo Conselho Fiscal. Aqui está a gestão 2004-2025 do Conselho Fiscal, ó, tem o Paulo Machado, que é presidente, o Rogério Luiz Ragazon, o Paulino Oliveira, o Guilherme Guila Sebem, o Benhur Flores, Fabiano Toigo e Nelson Bortolom. Aqui está o Conselho Fiscal e de Gestão do Esporte Clube Juventude. E aqui nós temos o Conselho Consultivo, que se reuniu hoje à noite e que me trouxe também algumas informações importantes a partir dessa reunião que aconteceu há pouco. O Conselho Consultivo é composto por pessoas importantíssimas, ex-presidentes do Juventude: Adelar Santarém, Alfredo Sebe, Carlito Chies, Gastão Brito, Gilson Tonê, Marcos Cunha Lima, Milton Escola, Paulo Zunho, Raimundo Demore, Sérgio Florian, Sérgio Tomazoni e Walter Dalzotto Júnior. Aqui está Conselho Consultivo de ex-presidentes. Percebem que são conselhos diferentes, né, meus amigos? Aqui nós temos o Conselho de Administração, com algumas pessoas, inclusive alguns ex-presidentes. Aqui nós temos o Conselho Consultivo, com ex-presidentes. São conselhos diferentes entre si. E aqui um terceiro conselho, que é o fiscal, que é o que vai fazer a análise de todas as contas. E por fim nós temos o Soberano Conselho Deliberativo. Não tem fotinhos aqui, mas aqui está a direção do conselho, né, a atual diretoria do Conselho Deliberativo, que reúne, pelo que tem de informação, quase 200 conselheiros aptos a votar, né? São dezenas, quase centenas de pessoas. Rogério Bride é o atual presidente, o Abramo Mazzotti o vice-presidente, Eleandro Luiz Stumpf é o secretário e o Rodrigo Tramontina Segatti, secretário, certo? Então aqui, meus amigos, está a estrutura do Juventude. É muito importante que você entenda isso. A diretoria executiva, ela presta contas ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Conselho Consultivo, e todas as deliberações importantes vão à votação no Conselho Deliberativo dos torcedores aí, conselheiros, que, repito, são quase 200. Isto posto, né, vamos andar à frente. O Juventude foi em busca, né, de SAFs, como eu falei anteriormente, já desde 2019, 2020, 2021. E recebeu as primeiras propostas. Primeiro de tudo, esses investidores aqui avaliaram o potencial do Juventude na época. Estando na Série C, fizeram lá suas contas para ver quanto que a marca do Juventude valia, exceto o seu patrimônio, certo? O patrimônio não está aqui nessas contas. O pessoal avaliou marca, avaliou ativos, avaliou passivos, avaliou o que o clube representa. E aí vem uma proposta, ou pelo menos uma avaliação do BTG, de que o Juventude valia 180 milhões de reais. Em paralelo, a XP fez uma nova avaliação e considerou que o Juventude valia, na época, 250 milhões de reais.
o Juventude tinha uma terceira avaliação, feita por outra agência, contratada pelo clube, e que batia mais ou menos nessa proposta aqui da XP, de uma avaliação de que o clube valia 250 milhões de reais. Tanto o BTG quanto a XP acharam que o Juventude era um negócio interessante para seus investidores e fizeram a proposta de captar investidores delas, né, tanto os investidores que botam dinheiro no BTG ou investidores que botam dinheiro na XP, para adquirir o clube por esses valores, certo? E o Juventude estabeleceu a sua terceira avaliação contratando a Pluri Consultoria. A função aqui da Pluri era basicamente avaliar as propostas e o andamento das negociações tanto do BTG quanto da XP. Então tá aqui o plano 1, o BTG avaliou o Juventude em 180 milhões e se comprometeu a encontrar investidores. A XP avaliou o Juventude em 250 milhões e encontrou investidores. E de sua parte, o Juventude tinha a consultoria própria contratada da Pluri que avaliava os investimentos dos demais, certo? É claro que pelos valores, né, o Juventude optou aqui pelo negócio da XP e começou a andar porque eram valores superiores ao BTG, que é um banco mais seguro, né, um banco de bastante credibilidade, que depois vocês vão ver que ele investiu forte no futebol. E aqui está. A XP foi para a LFU e o BTG foi para a Libra. A LFU é a Liga Forte União dos clubes que disputam séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. O Juventude está na LFU, inclusive ele é um dos fundadores, um dos idealizadores dessa liga. A Libra é a outra liga lá que envolve boa parte dos antigos clubes que formavam o Clube dos 13. No decorrer de 2023, reparem que a gente já pulou no tempo aqui, né? São 4 anos desde o início da busca por parceiros. A XP fez parceria com a Liga Forte União e o Banco BTG com a Libra. Desses acordos surgiram antecipações de verbas para os clubes. O Inter, por exemplo, antecipou uma grana aí, né? Contratou o Ener Valencia, o Borrell, o Bernabé, o Fernando, o Vitão e mais um monte de gente. Naquele momento, o Juventude jogava a Série B, sem maiores garantias de receitas para o ano seguinte. Por isso, colocou no balanço, como déficit, para o ano que vem, prometendo uma projeção, né, ou prevendo uma projeção de entrada dos recursos para o ano seguinte, que de fato entraram, a gente já vai ver isso. Tá aqui uma notícia do Rodrigo Matos do UOL, XP antecipa dinheiro da Liga a clubes com direito de TV como garantia. Vocês vão perceber que o Juventude seguia a sua busca por investidores. Com foco em captar investimentos para a LFU, naturalmente a XP, né, ela deixou o Juventude em segundo plano, o negócio com a LFU era bilionário, com o Juventude era 250 milhões, então a comissão da XP, né, foi muito maior negociando com todos, ou seja, com a Liga. Com isso, o Conselho de Administração do clube decidiu que a consultoria própria da Plur iria captar esses investidores, fazendo o mesmo papel da XP. O Juventude seguia sua busca aí por investidores, por pessoas que fizessem a compra do clube. E aí surgiu a terceira proposta, do Hugo Varela, um investidor português que ofereceu 90 milhões de reais pelo Juventude. A proposta do português Hugo Varela era de compra do clube no valor de 90 milhões para uso completo do futebol e da estrutura, incluindo a compra do CT. Isso é importante. Por 90 milhões, que era o que o Juventude, naquele momento, poderia valer, lembrando que havia uma avaliação interna de que o clube valia 250 milhões, mas é aquilo, né? Tu avalia e pode negociar esses valores. Neste momento, o orçamento do Juventude era mais baixo, mas, aí vem importante, né? O clube já sabia que teria antecipação dos valores da LFU, que não seriam usados em futebol, mas que seriam uma segurança para o clube em 2024, subindo ou não. Após semanas de discussões, o clube preferiu declinar da proposta e recusou a oferta. O mesmo investidor propôs parceria com o Caxias agora, recentemente, aí no início do ano de 2025. Aqui, mudança de planos. Diante da dificuldade em encontrar negócios realmente rentáveis para o clube neste modelo de SAF, ou seja, de venda do clube, os membros do Conselho de Administração, e aí vocês vão lembrar dos membros do Conselho de Administração, gente, aquele primeiro conselho que envolve ex-presidentes e outras pessoas, todas elas com experiência em gestão e muito renomadas dentro do clube, inclusive na cidade, acharam por bem não vender o clube naquele momento. Dias depois, foi estabelecida uma busca por um novo modelo de SAF, ou seja, uma espécie de aluguel do clube. Não é bem isso, tá, gente? Isso aqui, esse termo aluguel, ele simplifica pra gente entender, é só pra fins didáticos aqui, que eu, inclusive, coloco entre aspas aqui o termo aluguel. Com a possibilidade da retomada do controle, caso algo não andasse bem.
E a ideia foi muito bem recebida, reparem que é uma ideia interessante, não é venda do clube, né? E foi há poucos dias depois, já tinha então o clube proposta para esse modelo de parceria. E aqui nós vamos chegar na 511, e eu tenho que voltar aqui porque eu não posso utilizar qualquer conteúdo do site que não seja direto do site. Então a gente vai fazer isso juntos, tá? Nós vamos navegar aqui pelo site da 511. É preciso deixar claro, gente, que a 511 chega ao Juventude através de uma indicação, né? De um empresário de futebol bastante conhecido, que já colocou inclusive jogadores aí no Juventude, o Léo, né, que coloca aí, era empresário do Zé Marcos, enfim, tem jogadores, acho que dele hoje no Juventude, se eu não estou enganado, o Cipriano é representado por ele. E intermediou, então, colocou o Juventude em contato com esta empresa 511 Capital, que a gente vai conhecê-la agora, através do site deles, tá? Estamos navegando no site, eu não estou utilizando o material da 511 sem uso, porque a gente está simplesmente navegando no site que é público. Se você entrar agora aí no 511capital.com.br, você vai ter acesso às mesmas informações que eu estou tendo aqui. Então a gente não está utilizando propriedade intelectual, a gente está só navegando aqui por um site e isso é público, isso é permitido, certo? Então tá aqui, ó, 511 Capital é uma holding de futebol. Ela se define aqui, né, como uma rede de empresas e clubes independentes que operam de forma autônoma, mas que permanecem interconectados dentro de um ecossistema unificado. Tá aqui a filosofia deles no site, né? Ela baseia-se na cultura do esforço, do trabalho em equipe e na geração de oportunidades para desenvolver o maior talento possível e ter impacto positivo nas comunidades. Aqui tá a equipe da 511, esse senhor aqui esteve aqui em Caxias do Sul já, que é o executivo de futebol da empresa. Aqui nós vamos clicar aqui em filosofia, nós estamos navegando no site da 511. Aqui estão a filosofia e os valores, a missão, né, desenvolver talentos no futebol, maximizar o valor dos clubes. Isso aqui tudo vocês podem acessar aí, gente, ó, 511capital.com, depois vocês vão ter as informações, a própria empresa faz questão de divulgar isso, né? Então tá aqui o organograma, que é exatamente a proposta feita ao Juventude. Só tem um erro aqui, que ao invés de Bélgica, aqui me parece que esse clube é na Hungria, certo? Então, eles querem comprar, em seguida, né? Comprar ou ser parceiros, enfim, de um clube na Inglaterra, de um clube na Espanha, aqui em vez de Bélgica é Hungria, Portugal e o Brasil aqui, que seria o Juventude, certo? Muita gente já recebeu, inclusive, essa figurinha aqui, tá rodando nos grupos aí, justamente porque é público, tá no site aí da 511, certo? Aqui tá a equipe deles. E eu insisto aqui na presença do Antônio Cordon, que é um executivo de futebol que já passou por alguns clubes de fora do Brasil e que neste momento compõe aqui a equipe da 511, né? Tem assessor de futebol, tem negócio e operações, tem um advogado, enfim, são as figuras que fazem parte da 511, repito, o site está disponível aí para que vocês acessem, certo? Então eu vou passar aqui todo esse material que eu já falei para vocês, e isso aqui é importante, né? Quem são os investidores hoje da 511, ou seja, quem são as pessoas que colocam o dinheiro na empresa, né? São investidores bastante conhecidos, o Grupo Vertain da Argentina, vocês podem pesquisar tudo isso aí, né, gente? Isso tudo é público, a RDC Network, que é um investidor dos Estados Unidos, e aqui outros investidores, né? Que vai reunir outras pessoas que vão aportar recursos para que a 511 tenha a condição de cumprir com os seus compromissos com o Juventude. Chegamos especificamente a esta proposta, então a quarta proposta de SAF que o Juventude recebe, que no entender do Conselho de Administração é a mais factível, né? É a mais importante até agora, justamente por isso foi aprovada no Conselho de Administração, foi hoje à noite para a avaliação do consultivo e provavelmente na semana que vem para a avaliação e votação, aprovação do Conselho Deliberativo. Tá aqui a proposta de investimento. A ideia do investidor é aportar 150 milhões de reais de investimento inicial. Desse montante, 60 milhões iriam para o caixa da associação. E a partir de agora a gente vai falar muito em associação, prestem atenção. Toda vez que mencionarmos a associação, nós estamos falando do Esporte Clube, certo, gente? Do Esporte Clube Juventude, que vai se separar para a criação da SAF. A SAF seria um novo CNPJ, uma nova empresa, certo? Então 60 milhões para o caixa do Esporte Clube. Os demais 90 milhões serão aportados na SAF para reformas e melhorias no CT e no Alfredo Jaconi. É um aporte inicial. Quando a SAF for criada, que isso leva meses, tá, gente? Tem todo um processo jurídico aí até que a SAF seja de fato criada. Se fala em 6, 8 meses. Aí entram 90 milhões, que serão parcelados, a gente já vai ver em seguida, direto para a SAF, tá? A SAF, pela proposta, é abastecida
com 90% de recursos do investidor e 10% da associação. Todos os ativos atuais, ou seja, jogadores, né, bens que pertencem ao Juventude, tirando o patrimônio, e passivos futuros, ou seja, futuras dívidas ou processos trabalhistas da associação, ou seja, do Esporte Clube, vão para a SAF, que será administrada pela 511 e não pelo Esporte Clube, entenderam? Então sai aqui a executiva atual do Juventude, entra a administração da empresa espanhola, que na verdade ela tem sede em Malta, né? A SAF administra futebol, estádio, CT e passivos e dívidas futuras, certo? Parte dos recursos obtidos, isso aqui é um diferencial importante da proposta, a parte dos recursos obtidos a partir de agora, 10% entre cash out e royalties, vão para a associação como uma espécie de seguro, caso a associação, o Esporte Clube, precise reassumir o futebol no futuro. Entenderam, gente? Isso aqui é o diferencial positivo da proposta em relação a outras SAFs. Quando a gente fala na linguagem moderna da administração em cash in, né? Entrada de caixa, é um dinheiro que o investidor aporta tudo para a SAF, certo? A proposta aqui é de cash out, ou seja, o que o Juventude ganhar daqui para frente, 10% de tudo isso, né? Aliás, não é de tudo porque tem umas exceções que eu vou mostrar ali para vocês, mas 10% do que o Juventude ganhar de televisão, de sócios, de renda e de patrocinadores vai para a associação, 10%, certo? Então por isso que tá aqui, ó, SAF abastecida com 90% de recursos do investidor e 10% da associação, certo? Como uma espécie de seguro, e aliás esse é um outro diferencial aqui da proposta, né, da SAF. O pessoal acredita e prevê realmente que o Juventude vai ter essa segurança em sua associação caso algo dê errado, caso haja falência, enfim, caso não ande conforme o previsto. Então, cash out, ou seja, sai dinheiro da SAF a partir do momento que ela ganha dinheiro e vai para a associação. Diferencial positivo da proposta, tá? Outra coisa, aqui bem claro isso, tá, gente? A SAF tem direito a uso vitalício do CT, com opção de compra pelo investidor, não pela SAF, a partir do 4º ano de contrato. Reparem que há uma diferença entre o uso vitalício e a compra pelo investidor, não pela SAF, a partir do 4º ano de contrato. Caso a Associação Esporte Clube deseje, pode recomprar o CT no futuro. Claro que se houverem investimentos no CT, o valor do CT vai ser diferente, né, gente? Então daqui a pouco pode acontecer da associação, se ela quiser recomprar no futuro, ela tem que pagar mais do que aquilo que a SAF pagou. Eu acho que isso é até natural, né? Um modelo de negócio. Investe na compra, depois vende por mais. Faz parte, tá tudo no jogo. Aí vai do Juventude aceitar ou não. Essa é a proposta, certo? Baseado nas receitas do clube, e depois a gente vê que o Juventude apresentou em 2023 um déficit de 20 milhões de reais porque jogou a Série B, a SAF promete a segurança de garantia de orçamento de 10 milhões de dólares, podendo chegar a 12 milhões caso o clube não tenha receita para o futebol em algum momento, no caso de ser rebaixado para a Série B. E eu friso aqui que vocês prestem atenção em garantia de orçamento. Não significa que é a própria SAF ou que o investidor vai botar 10 milhões, mas ela garante que vai buscar esse complemento aqui, certo? Baseado, repito, naquele orçamento de que em 2023 teve 20 milhões de déficit, a SAF promete, garante que vai em busca de orçamento, vai pegar patrocinadores, novos investidores, investimentos de todas as áreas para que haja essa garantia, né, que o Juventude não perca o seu orçamento a ponto de não ter segurança, de não pagar salários caso ele seja rebaixado. Outra proposta de investimento aqui, ó. A SAF garante ao clube 2% sobre vendas internacionais de jovens atletas. Por que só 2%? Porque é aqui que a SAF vai ganhar dinheiro, né, gente? Nós temos que sempre ter essa ideia. Bom, a SAF vai botar, né, o investidor vai botar 150 milhões no clube, 60 milhões de caixa, 90 milhões para reformar o CT, para melhorar o Jacone. Por quê? O que ela vai ganhar com isso? Tá aqui. Ela ganha a venda dos atletas, certo? 2% volta para o Juventude, para a associação, mas a SAF vai se retroalimentar, né, do seu investimento, e os investidores também, a partir da venda de jogadores. Este é o grande foco da negociação. Formar, desenvolver jogadores e vendê-los, certo?
Mais aqui sobre a proposta da 511. Ela deixa claro em sua proposta que o Juventude seria o clube de entrada, além de ser o primeiro a ser adquirido. Ele teria a função de formar e desenvolver atletas sul-americanos para abastecer os clubes da empresa no mercado europeu inferior, ou seja, clubes de entrada, Portugal e Hungria. Portugal e Hungria. A 511, né, vai em busca de parceiros em Portugal e Hungria, para então depois abastecer os clubes que interessam para alto desempenho em termos de resultados esportivos e negócios maiores, que aí são os clubes na Espanha e na Inglaterra, certo? Nós não sabemos ainda quais são esses clubes. Eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas essa é a ideia, entendeu? O Juventude forma, desenvolve atletas jovens, Portugal e Hungria desenvolvem esses atletas ainda mais e os colocam já na Europa, e aí, caso eles cheguem no nível top, vão reforçar os clubes da empresa que vão em busca de resultados esportivos, de disputar Champions League, de ganhar muito dinheiro, Espanha e Inglaterra. Esse é o modelo, essa é a ideia, certo? No entanto, após um pedido da executiva atual, foi acrescentado no projeto um objetivo de resultados de campo melhores que os atuais, mesmo que utilizando os mesmos recursos de hoje, oriundos de TV, sócios, patrocinadores e marca. E aí foi colocado isso no projeto, né? A 511 acredita, a SAF acredita, que vai qualificar a gestão do Juventude com profissionais mais experientes, com expertise de futebol europeu, com desenvolvimento de outras estruturas de futebol diferentes das atuais. E aqui é importante pontuar, há um entendimento, isso é um fato, de que o Juventude pode evoluir no seu futebol, né? A 511 acredita isso. O Conselho de Administração acredita nisso ao apostar nesse modelo de SAF. Que mesmo sem grandes investimentos de dinheiro, né, novos investimentos de dinheiro, mesmo com o que o Juventude tem hoje, há um entendimento que o Juventude precisa se profissionalizar, né? E isso é uma questão que gera muita discussão, a gente vai ver na frente, né? Será que o Juventude realmente faz mal o seu futebol? Esse é um ponto nevrálgico dessa discussão e tá presente na proposta, né, da SAF, que vai haver uma qualificação no profissionalismo do fazer futebol do dia a dia do Juventude. A proposta original foca também na segurança, foca mesmo na segurança em caso de rebaixamento, mas também deixa claro que vai qualificar a gestão do time, integrar melhor com a base, tornar a base do clube referência mundial em formação. Isso está claro lá na proposta. A 511 propõe indicar a maioria dos nomes para o Conselho de Administração do clube. Em contrapartida, a associação fica com poder de veto para mudanças de questão de tradição, camiseta, cores e... Então isso aqui prestem bastante atenção. A 511, ela quer indicar os nomes do Conselho de Administração. Aquele primeiro conselho, gente, que ficou naquela nossa apresentação logo à direita da direção executiva. A SAF quer indicar as pessoas daquele conselho, certo? Então isso é muito importante, porque obviamente a SAF vai ter uma interferência muito grande na própria definição das coisas internas da associação. O que também, pensando aqui pelo lado do investidor, é normal, né, gente? A gente tem que sempre se colocar no lugar do investidor. Se eu estou aportando dinheiro, né, estou investindo, é óbvio que eu vou querer ter pessoas da minha confiança, né, da competência provada para mim, que estejam lá. É isso que a SAF pensa. Então ela quer propor os nomes para o Conselho de Administração. Perfeitamente compreensível também. Que mais aqui, ó? Proposta para o futebol. Não há previsão de aporte de valores extras no futebol profissional, devendo a mudança de patamar passar por gestão, algo que a empresa garante melhorar, já falei isso para vocês. Ela propõe expertise com executivo de futebol europeu, construção de um centro de análise de jovens atletas de mercado e de desempenho. Mais uma vez, repito aqui, ó, a Associação Esporte Clube recebe luvas, adiantamento em 2025 e royalties futuros, na ordem de 10% do faturamento, a fim de ter um time competitivo em caso de necessidade no futuro, caso haja rebaixamento. As dívidas atuais ficam sob responsabilidade da associação. Aqui os pagamentos. A proposta prevê o repasse de luvas, é um adiantamento para a associação de 20 milhões no primeiro momento e outros 40 milhões diluídos em parcelas até o final do prazo de 36 meses, totalizando aqueles 60 milhões que a gente viu antes, certo? Os 90 milhões a serem repassados para a SAF também serão parcelados e quitados em até 36 meses, ou seja, em 3 anos. O cash-in alocado, né, ou seja, o dinheiro que entra na SAF, será em 60% para melhorias no CT e 40% para melhorias no Alfredo Jaconi. Os royalties pagos à associação serão de 10% do faturamento, exceto antecipações da LFU e venda de atletas que ficam para a SAF. Isso aqui a gente já tinha falado. Agora nós vamos para os argumentos de quem é contra. Ficou clara a apresentação, gente?
do que a SAF propõe, acho que está bem claro, né? O investimento de 150 milhões, para onde os valores vão, a segurança em caso de rebaixamento, né? É isso que está sendo apresentado. Qualificação na gestão, né? Tudo isso. É uma boa proposta, né? Me parece, tanto que o Conselho Administrativo do Juventude achou excelente a ideia, aprovou, foi hoje já para o Conselho Consultivo e semana que vem vai para o Deliberativo. Mas agora nós vamos ver os argumentos de quem é contra. Repita, essa apresentação ela apresenta os dois lados, né, gente? Apresentamos aqui os pontos positivos propostos pela SAF e agora nós vamos ver os pontos de quem é contra, os argumentos de quem é contra. Primeiro, o Juventude apresentou um superávit de mais de 15 milhões nos últimos meses. O déficit de 20 milhões que consta no orçamento de 2023, aquele da Série B, seria em função de uma garantia de uso de recursos da antecipação dos valores da Liga, da LFU para 2024. Tais recursos, no entanto, não foram gastos em futebol e foram usados para reformas no CT. Entendem? Por isso que o Juventude previa aquele déficit no seu orçamento, porque já sabia que ia compensar isso no outro ano com a antecipação da Liga. Inicialmente, naquele momento, o Juventude receberia 20 milhões de antecipação da LFU, mas depois de inúmeras negociações no Rio de Janeiro, os valores subiram para 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões e fecharam em 90 milhões. Lembra que o Inter recebeu esse valor, gente? Dos quais o Juventude antecipou 50%, com desconto de impostos, restando líquido em torno de 43 milhões, que não entram como superávit orçamentário, mas como caixa futuro, é uma segurança. E claro, foram investidos lá no CT. Depois, o clube renegociou 10% desse valor e vai receber aumentos em receitas de TV, que crescem a cada ano de Série A. Portanto, o clube ainda teria recursos para garantir a segurança alegada como inexistente em caso de presença na Série B. Entenderam, gente? O Juventude garante que tem segurança em caso de rebaixamento. Porque não há a certeza de que vai ter 20 milhões de déficit toda vez que jogar a Série B. Não seria o caso agora. Sobretudo porque nos últimos meses o Juventude tem já superávit de 15 milhões. Tá aumentando a verba, por exemplo, os próximos jogos do Juventude, né, serão de TV aberta. O Juventude ganha 3 milhões de reais nesses jogos, contra Fluminense e Grêmio, jogo das 4 da tarde, jogo da TV aberta, 1,5 milhão de cota cada jogo desses. Então o caixa do Juventude está crescendo, o Juventude alega, a executiva alega, que não vai ter dificuldade mesmo caso seja rebaixado. Vamos seguir. Os argumentos de quem é contra. O orçamento alocado em futebol teria que diminuir do atual, pois o imposto da SAF é maior do que o da associação, que é o Sport Clube. Além disso, a SAF precisa aportar 10% da receita na associação, ou seja, em futebol, o que inviabilizaria a prometida mudança de patamar. Então isso é muito importante. A executiva garante que não tem como aumentar a grana que é colocada em futebol com essa proposta, devido ao aumento dos impostos e também a obrigação de que 10% da receita atual vai para a associação. Certo? Retroalimenta. Que mais? A melhora na gestão seria subjetiva, pois o clube já tem executivo de futebol profissional e o departamento de análise de mercado e análise de desempenho proposto no projeto. Essa é uma questão nevrálgica aqui, gente, né? Nós já falamos sobre isso. A SAF garante que vai melhorar o profissionalismo. O Juventude, a executiva atual, diz que já é profissional, com o Júlio Rondinelli e com seus profissionais atuais. Essa é uma discussão que eu deixo para vocês analisarem, né? Os 90 milhões de reais propostos em investimento no CT e no Jacone, diluídos ao longo dos anos, seria algo muito parecido com o que o clube já investe atualmente em manutenção do patrimônio. Se fala numa parceria de 10 anos, isso seria 9 milhões por ano, né? O Juventude diz que já investe parecido com isso, tanto nas melhorias quanto na manutenção do seu patrimônio. Outro argumento de quem é contra. A venda de jogadores rendendo 2% para o clube seria em cima de valores baixos, já que a simples transferência internacional de atletas para clubes de um mesmo grupo poderia não gerar multas, algo que foi feito recentemente no Botafogo, com jogadores que foram para os clubes europeus da mesma SAF, sem lucros para o clube carioca. Na verdade não é da mesma SAF, aqui é do mesmo investidor, né, gente? Do John Textor. Então, tava lá com o Transferban, né, o time do John Textor na Europa, ele levou jogadores do Botafogo e obviamente que a SAF do Botafogo não teve grandes lucros com isso, ou não teve nenhum lucro. Então o Juventude questiona que se isso for feito da mesma forma, esses 2% aí praticamente seriam irrisórios aí para o Juventude.
Outros argumentos de quem é contra. As negociações de TV para a Série B aumentam a cada ano, inclusive neste, o que não faz com que o Juventude corra riscos caso seja rebaixado, tendo já garantido investimento alto o suficiente para lutar por novo acesso. E aí entra uma informação que esse ano os clubes da Série A da Liga abriram mão de dinheiro para ajudarem os clubes da Série B da Liga, ou seja, aumentou a verba de TV já este ano para a Série B com a ESPN lá pagando. Então, este é um argumento de quem é contra, que o Juventude não teria as alegadas dificuldades em caso de rebaixamento, porque a cota de TV, mesmo na Série B, é alta. Na Série A, então, nem se fala, ela aumenta a cada ano. Mais argumentos de quem é contra. A executiva questiona o uso vitalício do CT e questiona o real interesse do parceiro na manutenção do time profissional em séries superiores, já que o foco está na formação de atletas e não nos resultados desportivos, algo que na apresentação do projeto deixa claro que isso é prioridade nos supostos clubes do grupo na Espanha e na Inglaterra. É questionável, segundo quem é contra, o investimento no futebol profissional, já que na teoria, tendo como foco a base, a presença do time em competições mais exigentes, gera mais custos para a SAF do que vitrine para seus atletas, pois esta viria nos times de Portugal e Hungria e não no Campeonato Brasileiro. Outra dúvida aqui, não há qualquer certeza de que os clubes na Inglaterra, Espanha e Portugal já tenham sido comprados de fato. O clube da Hungria seria de uma divisão inferior e com baixíssima expressão, o que faz pensar que o Juventude seria o único com expressão do grupo no momento e talvez o único case a ser apresentado pelo investidor para futuras tentativas não garantidas ainda de parceria na Europa. Na aba Outros Investidores não está claro quem seriam os garantidores de aporte para a 511, sequer se sabe quanto cada investidor coloca de valores na empresa para que se tenha a segurança de que o Juventude terá um parceiro deveras capaz de honrar com todo o compromisso financeiro assumido. E aí, eu ouvi de algumas fontes aquela história, né? Se a gente pega um empréstimo no banco, né, gente? A gente pode dizer que o banco é nosso investidor, afinal ele está dando dinheiro acreditando que a gente vai devolver, né? O banco está me emprestando dinheiro, acreditando que o meu trabalho é bom, que eu vou gerar dinheiro suficiente para devolver com juros. Então é isso que quem é contra questiona, né? Quanto cada investidor coloca, né? Quanto é de fato que cada investidor aporta, né, neste possível parceiro do Juventude. Para fechar aqui os argumentos de quem é contra, a inexistência de uma cláusula de rescisão de contrato. Acho que isso aqui talvez seja, assim, a principal preocupação, né, gente? A menos que haja falência das partes. É outro ponto importante na argumentação de quem é contra, certo? A inexistência de uma cláusula de rescisão de contrato. E também não está clara a duração da parceria. Os 10 anos falados são uma simples estimativa das partes. Não há no contrato expresso de que são 10 anos de parceria. É uma estimativa. Quando se fala em 1 bilhão de investimento, é somado ao orçamento, ou seja, 120 milhões, que é o que o Juventude recebe hoje, além dos 150 aportados inicialmente. Entenderam, gente? Então não é que o investidor vai ficar todo ano botando 150. Não. O Juventude gera isso. Esse é o investimento total, contando a receita atual. Patrocinadores, sócios, televisão. Me parece, meus amigos, que é isso. Em espanhol aí, né? O nosso agradecimento. Creio que pudemos trazer, né, ao longo deste tempo, aquilo que é a realidade da proposta, certo? 42 minutos, quase um tempo de um jogo aí, de futebol, apresentamos a realidade da proposta. Os argumentos de quem é a favor, ou pelo menos a proposta em si, e os argumentos de quem é contra. Como está esse processo? No Conselho Administrativo essa ideia já passou, foi aprovada. No Conselho Consultivo foi hoje à noite a reunião. E no Deliberativo, provavelmente nos próximos dias, estejamos atentos aí a uma convocação para a Assembleia Extraordinária para avaliação da proposta. As pessoas que propõem são pessoas sérias, as pessoas que avaliam são pessoas sérias, e as pessoas que são contra também são pessoas sérias, né? Repito o que eu disse lá na introdução do vídeo. Todas as pessoas que me trouxeram informações sobre este projeto são pessoas que eu respeito muito. Por isso que eu tive todo o cuidado de ouvi-las antes de trazer qualquer apresentação, antes de falar qualquer coisa da SAF. É a primeira vez que a Sport Serra está tocando neste assunto. E apresentamos aí para você a proposta e os argumentos de quem é contra. A decisão é do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Juventude. Mais uma vez eu quero agradecer a você, que é membro aqui do canal da Sport Serra,
Quero agradecer a todos que compartilham, né, a possibilidade aí de que as outras pessoas possam vir a ser membros. Além deste vídeo, nós teremos outros, né, ao longo dos próximos dias, não só sobre a SAF do Juventude, mas também sobre várias outras situações importantes aí do nosso futebol, do futebol de Caxias do Sul, coisas de bastidores, né, gente? Então, eu agradeço imensamente aí pelo carinho de você que acredita aqui no nosso trabalho. A gente tenta fazer sempre isso, que é algo que, infelizmente, eu vejo que muita gente já não faz hoje no jornalismo. Ouvir os dois lados, né? Ter calma para dar a notícia. Então, acho que nós, graças a Deus, cumprimos essa missão. Primeira vez que a gente tocou nesse assunto foi apresentando todas as informações que eu obtive, busquei. É óbvio que a gente vai preservar aqui as fontes, né? Tanto de um lado quanto de outro. A gente vai preservar as fontes, é um direito que a gente tem, que as fontes têm de serem preservadas, mas as informações, elas estão corretas. Eu tenho certeza que se vocês forem bater essas informações que eu trouxe com a proposta que vai ser apresentada no Conselho Deliberativo, vocês vão ver que ela está rigorosamente correta, certo? Então, muito obrigado, meus amigos, uma excelente noite, desejo para vocês uma excelente semana e seguimos aqui na Sport Serra. Convido mais uma vez que você se torne membro aqui do canal. Muito boa noite, excelente semana e sorte e sucesso para nossa querida dupla Caju, que é o nosso ganha-pão aqui, né? A gente quer sempre o bem da nossa dupla Caju e tomara, né, que tudo dê certo, tanto para o Caxias quanto para o Juventude. Boa noite, minha gente. Valeu!